As condenações de Fernandinho Beiramar já somam agora 200 anos de prisão. Ele está na cadeia desde 2002. O crime organizado no Brasil não surgiu de forma repentina. Ele se consolidou ao longo de décadas, acompanhando transformações sociais, econômicas e a expansão de redes ilícitas que ultrapassaram fronteiras nacionais. Nisso, algumas figuras passaram a simbolizar a complexidade e a força dessas estruturas criminosas. Entre elas está Luiz Fernando da Costa, mas você deve conhecê-lo pelo nome de Fernandinho Beiramar. Sua trajetória você conhece agora aqui no Biografia do Crime. Fernandinho Beiramar é um dos nomes mais associados ao crime organizado no Brasil. Preso desde o início dos anos 2000, ele ganhou notoriedade por sua atuação no tráfico de entorpecentes e armas, bem como por sua influência dentro de organizações criminosas de alcance nacional e internacional. Natural de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Luiz Fernando iniciou sua trajetória criminosa ainda jovem. Seus primeiros envolvimentos ocorreram em delitos de menor porte, comuns em áreas marcadas por desigualdade social e presença limitada do Estado. Com o tempo, ele se aproximou do tráfico, atividade que, na época, passava por um processo de expansão e maior organização no país. Durante as décadas de 1980 e 1990, o crime organizado no Brasil deixou de atuar de forma predominantemente local e passou a estruturar redes mais amplas, conectando diferentes estados e países. Nesse contexto, Fernandinho Beiramar destacou-se por sua capacidade de articulação e pela construção de contatos fora do território brasileiro. Sua ligação com o Comando Vermelho foi determinante para sua ascensão. A organização, que no começo atuava em presídios e comunidades específicas, ampliou sua presença e passou a controlar rotas importantes do tráfico. Beiramar tornou-se um dos principais operadores dessas atividades. A atuação internacional foi um dos elementos centrais de sua trajetória. Investigações apontaram que ele mantinha relações com grupos estrangeiros, especialmente em regiões de fronteira, facilitando o envio e a recepção de entorpecentes e armas. Essas conexões fortaleceram sua posição dentro da facção e aumentaram significativamente seu poder de influência. Com o crescimento de suas operações, o nome de Fernandinho Beiramar passou a constar em relatórios de inteligência e investigações conduzidas por autoridades brasileiras e estrangeiras. Ele deixou de ser visto como um criminoso de atuação regional e passou a ser considerado um dos principais articuladores do tráfico em larga escala. No final da década de 1990, a atuação de Fernandinho Beiramar já era acompanhada de perto por órgãos de segurança do Brasil e de outros países da América do Sul. As investigações indicavam que ele mantinha bases operacionais fora do território brasileiro, utilizando regiões de fronteira como pontos estratégicos para o tráfico de drogas e armas. Em 2001, Luiz Fernando da Costa foi localizado e preso na Colômbia, país que, à época, enfrentava forte atuação de grupos ligados ao narcotráfico internacional. Os jurados decidiram pela pena máxima de 80 anos de prisão. Ele foi condenado por 2 assassinatos e uma tentativa de homicídio em julho de 2002. As vítimas eram aliados de Beiramar, que teriam matado outro integrante da quadrilha sem a autorização dele. Após a captura, ele foi extraditado e transferido para o sistema prisional brasileiro. Desde então, passou a cumprir pena em unidades de segurança máxima sob regime rígido de vigilância. A expectativa inicial era de que sua prisão representasse uma redução significativa de sua influência no crime organizado. No entanto, pouco tempo após seu retorno ao Brasil, surgiram indícios de que Fernandinho Beiramar continuava exercendo poder mesmo estando encarcerado. Investigações apontaram que ele utilizava intermediários para transmitir ordens e manter contato com membros de facções criminosas em liberdade. Durante esse período, seu nome passou a ser associado a uma série de crimes cometidos fora dos presídios, incluindo homicídios e disputas entre grupos rivais. As autoridades afirmaram que essas ações eram coordenadas a partir do interior do sistema penitenciário, o que levantou questionamentos sobre a capacidade do Estado de isolar líderes do crime organizado. Quem sabe no bagulho aí sou eu, irmão.
Nossa, eu tô preso, não tô morto não. A permanência de Beiramar em presídios estaduais também foi marcada por episódios de instabilidade, como ameaças, tentativas de resgates e tensões envolvendo facções criminosas. Em 2011, o Ministério da Justiça recebeu informações de que Beiramar tinha traçado uma forma de escapar de helicóptero do presídio. Então, ele foi para o Sistema Penitenciário Federal, criado justamente para custodiar presos considerados de alta periculosidade. Nessas unidades, as regras são mais rigorosas, com isolamento prolongado, visitas controladas e monitoramento constante. No sistema, o homem é conhecido como o Detento 01. Apesar das medidas adotadas, novos processos judiciais continuaram a ser abertos contra Fernandinho Beiramar. As acusações se baseavam principalmente em crimes que teriam sido ordenados após sua prisão, reforçando a imagem de um líder que manteve influência mesmo privado de liberdade. A partir desse momento, sua trajetória passou a ser marcada não apenas pelos crimes cometidos em liberdade, mas também pelas consequências legais de suas ações enquanto preso, ampliando significativamente o número de condenações e o tempo total de pena imposto pela Justiça. As condenações de Fernandinho Beiramar já somam agora 200 anos de prisão. Ele está na cadeia desde 2002. Um dos aspectos mais relevantes do caso é o número elevado de penas aplicadas. Somadas, as condenações ultrapassam 300 anos de prisão, o que reflete a quantidade e a gravidade dos crimes atribuídos a Luiz Fernando da Costa. Embora a legislação brasileira estabeleça um limite máximo para o cumprimento de pena, o volume das sentenças evidencia o entendimento do judiciário sobre sua periculosidade. E eu tenho certeza de que você gosta do nosso conteúdo. Então não se esqueça de hypar este vídeo. Basta arrastar os comentários para o lado e clicar em hypar. Isto garante que o conteúdo seja distribuído para mais gente e dessa forma você nos ajuda a continuar com o nosso trabalho e o nosso canal se torna ainda mais relevante. Entre os processos mais conhecidos estão aqueles que tratam de homicídios praticados por integrantes de facções criminosas, mas que, segundo as investigações, teriam sido ordenados por Beiramar a partir do interior dos presídios. Essas decisões judiciais reforçaram a tese de que sua liderança não foi interrompida com o encarceramento. Na cadeia, ele lia bastante, livros de direito e história, mantinha uma rotina organizada e continuava a dar ordens. A atuação de Fernandinho Beiramar dentro do sistema prisional levou à adoção de medidas cada vez mais restritivas. Ele passou a cumprir pena em presídios federais de segurança máxima, onde o regime de isolamento é rigoroso. Nessas unidades, os detentos permanecem em celas individuais, com tempo limitado de banho de sol e comunicação externa severamente controlada. As transferências frequentes entre penitenciárias federais também se tornaram uma estratégia adotada pelas autoridades. O objetivo era impedir a criação de vínculos locais e reduzir qualquer possibilidade de articulação com outros presos ou com pessoas fora do sistema prisional. Mesmo sob essas condições, novas investigações continuaram a apontar tentativas de comunicação e influência. Esses indícios resultaram na abertura de outros inquéritos e processos, prolongando a permanência de Beiramar no regime mais rígido do sistema penitenciário brasileiro. O caso também teve impacto na formulação de políticas públicas relacionadas à segurança. A necessidade de isolar lideranças do crime organizado contribuiu para o fortalecimento e a ampliação do sistema penitenciário federal, criado no início dos anos 2000, justamente para lidar com presos considerados de alta periculosidade. Além das condenações criminais, houve decisões judiciais determinando o bloqueio de bens e valores ligados a atividades ilícitas. Essas medidas buscaram atingir a estrutura financeira associada ao tráfico e reduzir a capacidade de financiamento de organizações criminosas. Ao longo do tempo, o nome de Fernandinho Beiramar passou a ser associado não apenas à prática de crimes, mas também ao debate sobre os limites e a eficácia do encarceramento como ferramenta de combate ao crime organizado no Brasil. Mesmo após décadas de encarceramento,
isolamento e sob regime de segurança máxima, Fernandinho Beiramar continuou sendo citado em investigações conduzidas por órgãos de segurança pública. Essas apurações se basearam em suspeitas de que ele ainda tentaria influenciar atividades criminosas, direta ou indiretamente, por meio de intermediários. Em diferentes momentos, operações policiais apontaram possíveis vínculos entre Beiramar e crimes como tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro e roubos organizados. Embora o regime de isolamento reduza significativamente as possibilidades de comunicação, as autoridades passaram a considerar que lideranças do crime organizado ainda podem exercer influência simbólica ou estratégica, mesmo em condições extremamente restritivas. Essas investigações reforçaram a necessidade de monitoramento constante e justificaram a manutenção de Fernandinho Beiramar em unidades federais de segurança máxima. O sistema prisional federal, nesse contexto, passou a ser visto como uma resposta direta a casos semelhantes, nos quais o simples encarceramento em presídios estaduais se mostrou insuficiente para conter lideranças criminosas. O caso de Beiramar também contribuiu para o debate público sobre os limites do sistema penal brasileiro. Questões como o tempo máximo de cumprimento de pena, o isolamento prolongado e a eficácia das prisões de segurança máxima passaram a ser discutidas com mais frequência por especialistas, autoridades e pela sociedade em geral. Além do aspecto jurídico, a trajetória de Fernandinho Beiramar evidencia a complexidade do crime organizado no Brasil. Sua ascensão esteve ligada a fatores como a expansão do tráfico internacional, a fragilidade das fronteiras, a circulação ilegal de armas e a capacidade de articulação entre diferentes grupos criminosos. Ao longo dos anos, seu nome se consolidou como uma referência recorrente quando se discute o enfrentamento a organizações criminosas de grande porte. Mais do que um caso individual, sua história passou a representar um exemplo das dificuldades enfrentadas pelo Estado no combate a estruturas criminosas duradouras e adaptáveis. Hoje, Beiramar permanece preso, cumprindo pena em regime fechado, sob regras rigorosas de vigilância. Sua situação jurídica continua sendo acompanhada pelas autoridades e seu nome permanece associado a investigações e análises sobre segurança pública. Em novembro deste ano, os 7 chefes do tráfico de entorpecentes do Comando Vermelho foram transferidos do Rio de Janeiro para a mesma penitenciária federal que abriga Beiramar. Essa é mais uma etapa do trabalho que estamos fazendo para enfraquecer as facções, cortar suas conexões e devolver tranquilidade à população fluminense, afirmou o governador Cláudio Castro. E se você gosta de se informar pelo nosso canal, já pensou em ganhar a vida com o YouTube? Este é um caminho que exige cuidado e esforço, mas é muito recompensador. Então, conheça o nosso curso Viver de YouTube, link na descrição. Também considere deixar um valeu demais. Aí na aba de comentário tem um símbolo, um coração com um cifrão dentro. Para fazer uma doação em dinheiro, basta clicar nessa opção e escolher um valor. A sua contribuição é extremamente importante para o andamento do canal. A trajetória de Fernandinho Beiramar sintetiza alguns dos principais desafios enfrentados pelo Estado brasileiro no combate ao crime organizado. Sua ascensão, sustentada por redes nacionais e internacionais, e a manutenção de influência, mesmo após encarceramento, evidenciam a complexidade dessas estruturas criminosas. Mais do que um caso individual, sua história revela limitações do sistema prisional, a necessidade de estratégias contínuas de monitoramento e a importância de políticas públicas voltadas ao enfrentamento de organizações criminosas de grande porte. O caso permanece como referência nos debates sobre segurança pública, isolamento de lideranças e os limites do encarceramento como um instrumento de contenção do crime organizado no Brasil.